E agora a gente fala sobre saúde, viu, gente? Sobre envelhecimento saudável. Cada vez mais as pessoas estão mais atentas com esses cuidados à saúde e na terceira idade esses cuidados também se tornam uma preocupação com a autonomia, mobilidade e, claro, né, a qualidade de vida dos idosos. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o médico geriatra, o Dr. Gabriel Freire, está aqui do nosso lado. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à TV Band. Obrigado, é um prazer estar aqui. Agora, doutor, quando a gente fala de envelhecimento saudável, eu imagino que passa muito sobre essa independência do idoso, né? Sim. O que deixa um idoso dependente de outras pessoas? O que faz ele perder essa independência? Olha, essa pergunta, ela tem várias dimensões, né? Acredito que antes de iniciar a resposta, é importante a gente contextualizar. Quando falamos em independência no envelhecimento, nós estamos falando de manter as mesmas condições de quando eram mais jovens, né? E quando a gente fala em envelhecimento saudável, preservação de independência, de autonomia, a resposta que a ciência traz, ela busca em exemplos cotidianos e principalmente em algumas comunidades. Quando falamos de envelhecimento bem-sucedido, estamos falando de regiões do planeta que são exemplos para trazer aqui para a gente. São as chamadas Blue Zones, são regiões conhecidas, traduzidas do inglês, seriam zonas azuis. São regiões do planeta em que as pessoas envelhecem com muita qualidade e principalmente com alta perspectiva e expectativa de vida. Para exemplificar, nós temos Okinawa no Japão, nós temos também Sardenha na Itália e também temos uma cidade no interiorzinho dos Estados Unidos. O que essas populações têm em comum? Né? O que a ciência buscou para responder essa sua pergunta que é muito interessante? Eles viram que essas populações não são somente genética que influencia nesse resultado, ou simplesmente alterações geográficas, epigenéticas. O que entra como critério são alguns hábitos de vida que essas pessoas utilizam e elas disseminam entre elas. O primeiro pilar que podemos constatar de maneira não só científica, mas também até do cotidiano, é a alimentação. Quando se fala em alimentação, se fala muito em dietas restritivas, e isso não é bem o consenso ideal. A gente fala em alimentação saudável, voltada com o mais natural possível. Abrir menos e desembalar, ou desembalar menos e abrir mais. Você tem que descascar mais, desembalar menos. Ou seja, são populações que elas evitam ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados, eles passam por várias etapas de preparo, de refino, que perdem muitos nutrientes e acrescentam muitas substâncias que, inevitavelmente, vão ser mais oxidantes e vão trazer mais inflamação crônica para o organismo. Essas populações, elas também têm um pilar muito importante. Não é que elas sejam exímias profissionais, não é que elas sejam exímias pessoas que usam atividade física como hábito indissociável da vida, mas as comunidades em que elas vivem estimulam muito a mobilidade. São cidades pequenas, com uma mobilidade urbana voltada não para o uso de veículos, mas principalmente do uso de pedestres. Ou seja, são populações que utilizam muito os próprios pés para se movimentar, para se deslocar. E por que esse hábito é tão importante? Porque evita o combate ao sedentarismo. E o sedentarismo é um dos pilares, é um dos principais fatores de risco que contribuem para o aparecimento de inúmeras doenças. Então, sim, esses dois pilares são inegociáveis nessas populações. Vale ressaltar que também, voltando ainda para o conceito de independência lá no idoso, eles são populações que observou-se que elas têm um pilar de saúde mental e manejo de estresse muito controlado. São comunidades que elas têm uma baixa carga de estresse, que é muito comum em cidades grandes, né? Outro ponto interessante é o manejo de sono. São pessoas que elas tendem a adotar hábitos mais antigos, ou seja, elas têm uma janela, uma higiene do sono bem mais estruturada e bem mais voltada para o que é fisiológico. E por fim, para título de curiosidade, tem um pilar que eu adivinho que poucos vão pensar ou associar. Mas o último pilar se chama propósito. Essas pessoas, observou-se que essas comunidades, elas são idosos que vivem com propósito de vida e com senso de pertencimento em comunidade. O que isso significa na prática? São idosos acima de 80 anos, com 90 anos, 85, que ainda estão ativos, que ainda estão participando ativamente das decisões das suas famílias, das suas vidas e da comunidade. E o que isso reflete? Reflete em proteção mental, proteção de saúde mental, proteção contra depressão, demências, isolamento social. Então, tudo isso são reservas que essas comunidades fazem
e que deveriam ser exemplos em todas as comunidades. A exemplo da nossa ocidental, que infelizmente não consegue adotar esses hábitos saudáveis. E é muito interessante, né? Porque são várias camadas que envolvem esse envelhecer de forma saudável. Agora me chamou a atenção quando você falou da questão do sedentarismo, dos exercícios físicos. Aí a gente volta na questão de que muitos idosos acabam se acidentando dentro de casa, né? Justamente por conta dessa perda de massa muscular, dessa firmeza. Como que esse idoso pode se fortalecer para envelhecer com essa independência, sem ter essa perda de massa muscular tão significativa que provoque essas quedas, que leve a ser hospitalizado? Essa pergunta é muito interessante. Quando a gente fala em envelhecer com perda de músculos, infelizmente, isso é um processo que ele é fisiológico. Naturalmente vai acontecer, Naturalmente vai acontecer. Quando os pacientes chegam no meu consultório e falam, doutor, me passe uma pílula, me passe um remédio para que eu construa músculos, para que eu não caia mais, para que eu não tenha mais tremores, a resposta é, infelizmente, não existe. Já foi testado em inúmeras substâncias, inúmeras moléculas, mas nenhuma delas consegue trazer o impacto que a atividade física faz. Mas não é qualquer atividade física. Precisa ser atividade física resistida para a construção de músculo. Quando a gente fala de atividade física, nós temos exercícios aeróbicos, que preservam a saúde cardiovascular, e exercícios resistidos, que preservam o músculo. Então, é fundamental os dois, eles são indissociáveis. Então, eles chegam no meu consultório e eu brinco, dizendo assim, olha, esse remédio ele é inegociável. A atividade física ela é inegociável, vai na prescrição de todos os meus pacientes. Por que eu adotei esse hábito? Porque, por mais que eu não consiga, na primeira consulta, fazer com que eles engajem na atividade física, começa a plantar uma semente da importância do exercício. Nós viemos de uma geração, os mais antigos, que isso não era um costume, não era um hábito. Pelo contrário, era até visto assim, os jovens, os meus pacientes hoje, 80, 90 mais, 70 mais, na geração deles, quando eles eram mais jovens, eles viviam à base de hábitos sociais voltados para a bebedeira, para o uso de substâncias psicoativas, como o cigarro, por exemplo, que era muito disseminado naquela época, e uma resistência muito grande à atividade física. Essa nova geração é completamente diferente. E quando a gente fala do idoso envelhecendo com saúde, a gente precisa reforçar o pilar da atividade física. Por quê? Porque, como eu lhe falei, fisiologicamente isso acontece. Quanto seria a perda estimada de músculo? Estima-se que cerca de 1% de massa muscular é perdida por ano a partir dos 60. Alguns estudos trazem que após os 80 anos, essa perda acumulada é de 50%. Imagina você, os músculos estiverem com 50% da sua função e da sua força aos 80. É natural que você vai cair, é natural que você vai ter desequilíbrio, é natural que você perca a força ao levantar da cadeira. E aí, naturalmente, você vai perdendo a sua independência, que talvez seja o pior dos piores pesadelos para um ser humano, é perder a sua independência. Agora, doutor, a gente sabe que muitos idosos fazem ali o uso de medicação de forma contínua, né? Até para algumas outras doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Agora, como que esse uso desses medicamentos também influencia nesse envelhecer saudável, né? De que forma que isso afeta, como conciliar isso? Esse é um tema delicado por um motivo. Quando a gente fala em uso de medicamentos de uso contínuo, a grande maioria deles tem o seu papel, são validados cientificamente para cada uso específico. Tratamento de pressão alta, de diabetes, dislipidemia, que seria o colesterol alto, algumas outras condições. Porém, quando a gente junta muitos medicamentos, a gente entra no conceito de polifarmácia. Quando um idoso ou o paciente usa mais de 5 medicações, 5 classes de medicamentos, nós temos o conceito de polifarmácia. E aí o papel do geriatra é crucial nisso. O geriatra ele é treinado para que ele sempre busque questionar cada medicação, questionar o papel de cada medicação. Porque toda medicação ela é uma droga. A diferença do bem e mal vai ser a dose. Se a gente errar a dose, vai ter efeito colateral. Então, é indissociável que o geriatra tenha essa expertise, esse olhar mais atento do que pode ou não fazer mal. E só para título de curiosidade, alguns estudos trazem que a polifarmácia, ou seja, o uso de muitos medicamentos, pode estar inadvertidamente prescrita em até 50% dos idosos. Significa o quê? De 1 a cada 2 idosos pode estar usando 1 ou 2 medicamentos que não são apropriados para ele naquele momento. Então, aí é onde entra o papel do geriatra.
A gente está vendo aqui, inclusive, na tela algumas imagens de alguns idosos fazendo algumas atividades e tem, por exemplo, esse idoso aqui que está lendo um livro, também tem uma outra imagem de uma idosa que está fazendo umas atividades com algumas peças. Aí a gente chega num ponto que o senhor falou no início, da mente, né? Sim. Do idoso trabalhar essa mente, até porque a gente sabe de algumas doenças também, como Alzheimer. Sim. Como que o idoso já pode começar a fortalecer a cabeça, né, a mente, com algumas atividades para ajudar também nesse fortalecimento, doutor? Olha, essa pergunta eu vou responder com um dado que é real. Existe um trabalho, aqui teve até participação do Brasil nisso, um banco de cérebros da USP, que, lógico, alguns pacientes foram selecionados, e observou-se que 60% dos casos de demência são evitáveis. Esse número ele é assustador. Então, achar que o Alzheimer ele é genético, isso é uma meia-verdade. Porque 60% dos casos nós temos fatores de risco que são modificáveis. O que seriam esses fatores de risco? Combater as doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol alto, combater hábitos de vida ruim como tabagismo, consumo de álcool e outras drogas, estimular hábitos saudáveis para o cérebro como, para você ver, um dos pilares lá de fatores de risco é a baixa escolaridade. Ou seja, infelizmente, nós vivemos num país que o índice de escolaridade é muito ruim. Então, o Alzheimer e as demências estão mais presentes em populações menos favorecidas do ponto de vista intelectual. Mas, se a gente pensar do outro lado, estimular a cognição, estimular a intelectualidade também é um fator de proteção. O manejo de sono também é indispensável. Então, sim, hábitos de vida podem impactar até 60% da sua chance de evitar uma demência no futuro. Agora, doutor, quando que é o recomendado ali que o idoso busque, né, o acompanhamento com o geriatra e também que sinais que os familiares já podem observar para fazer esse acompanhamento, para fazer essas consultas? Tem uma idade específica? Então, essa pergunta ela é muito curiosa porque eu escuto todos os dias. Todos os dias chega alguém, doutor, quando eu devo ir ao A geriatra? partir de quantos anos? A partir de quantos anos? E essa resposta é, não existe uma idade certa. Quando a gente brinca, fazendo analogia à questão de mercado financeiro, eles perguntam qual a melhor idade para começar a investir? A melhor idade é ontem, ou seja, o quanto antes. E quando a gente faz gestão de envelhecimento, quando a gente faz gestão de saúde e envelhecimento, a resposta também é essa, o quanto antes. Então a resposta, quando eu devo procurar? Ontem. Por quê? Porque o seu bem mais precioso é a sua vida e a sua saúde. Se você negligenciá-la, dificilmente você vai conseguir ter sucesso nas outras áreas da sua vida. E a resposta, quando deve ir ao geriatra? Na diretriz do SUS é acima de 60. Mas, se você esperar, existem muitos pacientes que chegam aos 60 cheio de comorbidades, cheio de doenças crônicas, pressão alta, diabetes, tudo descontrolado. Tudo isso gera uma cadeia, uma carga de doenças crônicas muito grande. Então, o envelhecimento dele já está possivelmente prejudicado. E ele chegar aos 60 pode ser um pouco tarde. Então, quanto antes é melhor. Mas, para aqui um bate-bola, qual seria a idade ideal? 60 anos. Se você não tiver doenças crônicas, se você for uma pessoa saudável, e antes, se você tiver algum fator de risco, uma pressão alta, um diabetes, o que é muito comum na vida real. Agora, doutor, eu queria fazer aqui uma avaliação. Eu achei muito interessante quando você disse no início do programa que a geração dos idosos de hoje é uma geração que não era muito antenada em atividades físicas no passado, né? Tinha hábitos que não eram tão saudáveis como, por exemplo, álcool, tabagismo. A gente consegue prever como que essa geração agora vai chegar nessa velhice? A gente tem visto, por exemplo, um boom das corridas aqui na capital, né? As pessoas parecem, hoje em dia, muito mais antenadas com os cuidados com a saúde. Já há pesquisas que mostram também que os jovens têm deixado de beber mais. Como que a gente pode projetar, né, essa geração atual já na velhice? Olha, eu como entusiasta do envelhecimento saudável, porque assim, quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa que o geriatra está ali para apagar incêndios, para fazer o manejo da saúde de alguém que infelizmente já está muito fragilizado e muito doente. E não necessariamente isso deveria ser uma verdade. A gente é treinado para isso, a gente sabe tratar doenças crônicas, sabe tratar demência, sabe tratar situações. Mas o manejo de envelhecimento saudável, ele deve ser o pilar fundamental. E quando a gente traz os jovens de hoje, esses jovens eles já criaram uma concepção que é muito interessante. Então, sim, como entusiasta, eu fico muito feliz. Provavelmente, esses jovens de hoje vão ser idosos saudáveis, porque são hábitos construídos muito cedo. Então, dificilmente eles vão ter condições que são muito diferentes dos idosos atuais. Então, respondendo à sua pergunta,
Os jovens de hoje, eles possivelmente vão viver bem mais do que os idosos de hoje. E bem mais não significa viver tempo de vida a mais, é viver com qualidade de vida a mais. E esse é a virada de chave. Quando você toma essa decisão, elimina hábitos ruins como álcool, uso de substâncias, manejo de sono, estresse e outras condições, e opta por hábitos de vida saudável, você com certeza está fazendo uma boa reserva. A gente chama de poupança de saúde. Então você vai viver com qualidade. Isso é o mais importante, né, doutor? Sem dúvida. Queria agradecer demais que a sua participação ajudando a gente a entender sobre envelhecimento saudável, né? São hábitos aí que do seu dia a dia que você pode mudar, já começar ontem, como disse o doutor, para ajudar também no futuro, né, ter essa qualidade de vida melhor. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.